Boa noite. Os irmãos estão conseguindo me ouvir? Ok, que eu estou achando um pouco baixo, mas se os irmãos estão conseguindo ouvir, está ok. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto já lido pelo Edielson, Malaquias, capítulo 2. Nós leremos do 17, entraremos no capítulo 3 e iremos até o versículo 6. Malaquias, capítulo 2, do 17 até o 3, verso 6. Diz assim: Enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potássia dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Convido você a curvar sua cabeça e vamos orar nesse momento. Ó Pai, nós te pedimos nesse momento, tem misericórdia de nossas vidas. Te pedimos que o Senhor venha nos abençoar e nos abrir os olhos para que nós possamos contemplar, meu Deus, as verdades e as maravilhas da Tua Palavra. Essa é a nossa oração, fale conosco. No nome de Jesus que te oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando, o livro de Malaquias, como todos sabem, e eu falei no início que eu estaria olhando muita coisa daqui desse livro do Augusto Nicodemos, O Culto Segundo Deus. Se alguém quiser depois adquirir ou procurar para ler, é excelente. Inclusive, tudo que nós falamos até agora, o Augusto Nicodemos vai falar milhões de vezes melhor. Então, fica a indicação do livro aí. Então, hoje nós iremos falar do tema Por que cultuar a Deus se o mal existe, os ímpios prosperam e os justos sofrem. Então, meus irmãos, continuando o nosso estudo que nós já vimos do sábado, de alguns sábados atrás aí, nós vimos que no capítulo 2, eles estão falando aqui do castigo dos sacerdotes e da infidelidade conjugal daquele povo. Como nós falamos no nosso último estudo, aquele povo foi instruído por Deus, eles sabiam o que deviam fazer, mas aí eles estavam abandonando suas esposas sem motivo, simplesmente porque eles queriam. E aquilo ali eles estavam quebrando o mandamento do Senhor. E aí o Senhor chama a atenção deles. E agora, nesse momento, nós vamos ver um povo que está questionando a justiça de Deus. Veja que interessante. No início do livro de Malaquias, nós estudamos que o povo estava questionando o amor de Deus. Deus disse: olha, eu amo vocês, eu sempre amei vocês. E o povo diz: o Senhor nos ama? Que história é essa? Malaquias capítulo 1, do verso 1 ao 5. Depois o povo vai questionar a fidelidade de Deus. Aí o povo vai dizer: não adianta a gente servir a Deus. A gente serve a Deus, mas Deus não ajuda a gente. As coisas só dão errado. E agora, capítulo 2, verso 17 até o 3, verso 6, o povo vai estar questionando a justiça de Deus. Então, nós vamos ter aqui o povo olhando para o mundo, olhando para o mal que existe no mundo e perguntando: onde está Deus? O povo está olhando para aquelas nações vizinhas, aquele povo que era realmente mau, e eles veem que tudo está dando certo. Aquele povo aparentemente não está sendo punido por nada. E eles, que são o povo de Deus, estão com tantas dificuldades. E aí surgem essas perguntas: por que cultuar a Deus num mundo onde o mal existe? Por que cultuar a Deus
se eu sou do povo de Deus, mas as coisas só dão errado para mim, mas para aquele pagão lá fora, para aquele ímpio lá fora, as coisas dão certo? Então, esse questionamento surgiu no coração daquele povo naquele momento, e eles estão questionando isso. Então, como é que funciona a dinâmica desse texto? Nós já explicamos, quando nós fizemos a introdução do livro de Malaquias, que funciona assim, o livro de Malaquias todo funciona assim. Deus diz uma coisa, e aí o povo vai e questiona aquilo. No capítulo 1, Deus diz, olha, eu amo vocês. E aí o povo questiona, o Senhor nos ama? Em que o Senhor nos ama? E aí Deus vai e prova. Aqui vai ter a mesma coisa. Então, nós vamos ter aqui Deus dizendo uma coisa, o povo questionando, e aí Deus vai e prova. Certo? Então, vamos olhar para o texto. Eu convido você a ficar com sua Bíblia o tempo todo aberta, porque nós vamos passear por esses versículos que nós lemos. O versículo começa assim, o 2,17. Enfadais o Senhor com vossas palavras. Essa era a mensagem que Malaquias estava dando para aquele povo. Olha, vocês estão enfadando a Deus com essas palavras. E é interessante observar que o povo olha de volta. Em que nós estamos enfadando? Em que nós estamos enfadando? E Malaquias vai deixar claro que eles estavam enfadando a Deus quando eles pensavam ou quando eles diziam isso, que está no verso 17. Qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Olha o que o povo estava pensando. Olha, aquele povo lá fora, Deus se agrada deles. Aquele povo lá fora, Deus acha que eles é que são bons. Por quê? Porque as coisas estão dando certo. Nós aqui que somos povo de Deus, as coisas só estão dando errado. Deus não acha a gente bom. Ele gosta daqueles que estão lá fora. E aí Malaquias está dizendo, olha, vocês estão enfadando a Deus quando vocês falam isso, quando vocês pensam isso. Vocês estão enfadando a Deus. E mais do que isso, se você for observar a linguagem original, essa palavra, enfadais, ela não é simplesmente enfadar. Essa palavra enfadar, ela traz uma ideia de irritar, de provocar. Ou seja, o que Malaquias na verdade está dizendo é que, olha, enquanto vocês ficarem pensando isso e dizendo isso, vocês estão provocando a Deus. Vocês estão irritando a Deus. Veja só o quanto essa mensagem é pesada. Ele não está dizendo, olha, vocês estão simplesmente cansando a Deus falando essas coisas, mas vocês estão provocando Ele quando dizem isso. Vocês estão irritando Ele ao dizer isso. E, meus irmãos, quando nós olhamos isso, nós vemos que Deus é bom, Deus é paciente, mas até a sua paciência tem limite. Até a paciência de Deus tem limite, e esse texto nos mostra isso. Malaquias, olha, parem com isso. Isso aí está irritando a Deus, está provocando Ele. E assim, nós vamos prosseguir. Capítulo 3, verso 1, diz o quê? Depois que o povo diz isso, é interessante, Malaquias chama a atenção deles, mas depois do povo falar essas coisas, olha, Deus gosta daquele povo lá fora, Deus acha bom aquele povo lá fora. O que o povo estava esperando que Deus respondesse? Não, o povo estava esperando o seguinte, Deus dizer assim, tá bom, já que vocês estão dizendo isso, então eu vou punir aquelas pessoas lá fora, eles são realmente homens maus, eu vou punir eles, e vocês são meus amados, eu vou abençoar vocês. Era isso que o povo estava esperando, Deus dizer isso. Mas na verdade, Deus disse o contrário. Se você olhar capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, em resumo, o que Deus disse foi o seguinte: vocês querem ver a justiça? Vocês querem que eu mostre para vocês a diferença entre o justo e o injusto? Pois eu vou fazer isso. Mas eu não vou começar por aqueles que estão lá fora, eu vou começar no meio de vocês. No meio de vocês, eu vou fazer a diferença de quem é justo e de quem é injusto. No meio de vocês, eu vou fazer a diferença de quem realmente é meu servo e de quem não é meu servo. Foi essa a resposta de Deus, em outras palavras. Então, nós vemos aqui claramente Deus, mais uma vez, pesando a mão sobre aquele povo. O povo estava provocando a Deus, irritando a Deus, pensando naquelas coisas. E eles queriam que Deus agisse da maneira que eles queriam. Eles queriam que Deus passasse a mão neles e dissesse que ia punir os outros. E Deus disse, vocês querem ver a justiça? Eu vou punir vocês. Por quê? Porque tem muito do meio de vocês aqui que estão dizendo que me servem, estão dizendo que temem ao meu nome, mas na verdade são injustos. Na verdade são ímpios. E eu vou começar punindo vocês. E eu vou separar aquele que é justo do que é injusto.
Foi isso que Deus disse. Mas no meio desse verso de 1 a 5, tem também profecia. Tem uma profecia aqui. E eu queria que vocês olhassem. E vamos ver aqui qual é a profecia que está dita aqui. Do verso 1 ao 5, tem uma profecia que, resumindo, ela está dizendo o seguinte, ó. Deus está dizendo assim: eu vou fazer diferença entre vocês, os que são meus e os que não são. E como é que eu vou fazer isso? Aí vem a profecia. Primeiro, eu enviarei um mensageiro para preparar o meu caminho. E em seguida, eu pessoalmente vou ao encontro de vocês. Eu vou habitar no meio de vocês e eu vou fazer essa distinção entre aquele que é meu e aquele que não é meu. Veja, meus irmãos, o quanto isso, talvez, nossos olhos, talvez, ainda não estão vendo o que realmente é essa profecia. Mas vamos pensar, onde essa profecia está escrita? No livro de Malaquias. O livro de Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Se você virar algumas páginas mais à frente, acaba o Antigo Testamento, tem uma página em branco e aí tem um Novo Testamento. Talvez a sua Bíblia não tenha uma página em branco, mas você vai ver que encerra o Antigo Testamento, começa o Novo. Entre o Antigo e o Novo, tem aí um período histórico aí de mais de 400 anos, que a Bíblia não vai relatar nada. E quando começa o Novo Testamento, já começa com Jesus nascendo em Mateus capítulo 1 e por aí vai a história. Mas quando nós olhamos essa profecia que foi feita aqui em Malaquias, nós podemos claramente observar que esse mensageiro tratava-se de João Batista. Por quê? Porque antes de Jesus começar seu ministério, João Batista estava lá no deserto, preparando o caminho para aquele que haveria de vir, que no caso era Jesus. Então veja, como a própria Bíblia, ela se completa. Em Malaquias, mais de 430 anos antes de Jesus nascer, já havia sido dito isso. E quando passa esse tempo, 400 e tantos anos depois, aí João Batista aparece, e depois Jesus aparece. Então, olhando isso aqui, vamos pensar aqui, naquela época era comum mensageiros, emissários. Se você for ver esses filmes de história, você vai ver que muitas vezes um rei vai sair de um lugar para ir para outro lugar. Ele enviava um emissário, ou seja, era um homem num cavalo que levantava aqui a bandeira do seu rei, e ele passava no caminho dizendo: olha, o rei fulano de tal está chegando, o rei fulano de tal está chegando, se preparem. Nós vemos isso nos filmes. E aqui Deus está dizendo: olha, eu vou enviar um mensageiro, ele vai preparar o meu caminho, e depois eu mesmo vou para diante de vocês. E aí, qual era a mensagem que o mensageiro dizia? Qual era a mensagem que João Batista apresentou no Novo Testamento? Mateus capítulo 3, verso 2. Tem lá João Batista dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que João Batista queria dizer quando ele falava isso? João Batista está querendo dizer o seguinte: olha, gente, prestem atenção, o rei dos céus, aquele que é todo poderoso, está chegando aí, se preparem para a chegada dele. Era isso que João Batista estava pregando. Essa era a mensagem que estava preparando para o caminho do outro, que era o rei. E vamos observar, se João Batista disse isso, como é que alguém pode se preparar para a vinda do rei? Desse rei que nós estamos falando. João Batista diz na sua mensagem: se arrependendo dos pecados. Então, o rei dos céus está vindo. O Todo-Poderoso está vindo, está chegando. Se preparem. Como? Se arrependendo dos seus pecados. Por quê? Porque ele vem para purificar, como o próprio texto de Malaquias está dizendo. E assim, quando nós vemos a mensagem de João Batista, também em Lucas capítulo 3, verso 9, verso 16 e verso 17, João Batista está dizendo assim: olha, esse rei que está vindo, ele está vindo com um machado, e todas as árvores que não dão fruto ele vai cortar. Esse rei que está vindo, ele está vindo como fogo, e vai queimar todas as árvores que não estão dando fruto. Ou seja, tudo que João Batista dizia era confirmando aquilo que foi dito aqui em Malaquias. Ou seja, eu vou para o meio de vocês e eu vou purificar. Eu vou para o meio de vocês e eu vou fazer a distinção entre as árvores boas e as árvores ruins. Nós vemos que a mensagem de João Batista está confirmando o que foi dito aqui em Malaquias. Deus ia vir para fazer a diferença entre justos e injustos, entre o seu povo e os que não são do seu povo. Não é à toa que depois, quando Jesus chegou, o que Jesus falava para os fariseus? Vocês são raça de víbora, vocês dizem que estão aqui servindo ao meu Pai, mas na verdade vocês não estão. Ele está fazendo a diferença. E assim,
vamos estudar melhor essa profecia aqui. Essa profecia, elas são divididas em duas partes, como eu já falei, não é? Tem o mensageiro e depois o próprio Deus, na pessoa de Jesus. Só que ele disse que quando ele chegasse, ele ia ser como duas coisas. Ele tem duas coisas aí. Quais são essas duas coisas? Ele ia ser como no versículo, sim, isso aí é verdade, mas eu estou querendo falar bem aqui no capítulo 2, fogo do ourives, não é? Fogo do ourives e a potassa dos lavandeiros, a minha tradução diz. Outras talvez tenham sabão dos lavandeiros, né? Então, quando o rei Jesus viesse, ele ia ser como o fogo do ourives e a potassa dos lavandeiros. Alguém sabe me dizer quem é o ourives? O que é o ourives? Que trabalha com ouro, muito bem. Bem sugestivo o nome, né? Certo, o que o ourives faz? Quando o ouro é encontrado na natureza, não é? Ele não é encontrado daquela forma como nós vemos nos desenhos, né? Aquela pepita já bem bonitinha. Não, quando ele é encontrado na natureza, ele é o ouro bruto, vem cheio de sujeira, cheio de impurezas. Quando o garimpeiro está lá tirando, vem a pedrona ou a pedrinha, mas vem cheio de impurezas, de lama, de sujeira, de raízes de árvore. E o que é que o ourives faz? Ele pega aquele minério e ele joga no fogo. Quando vai queimando, as impurezas vão sendo tiradas, vão queimando e o ouro puro fica. Deus estava aqui dizendo através de Malaquias que quando ele mesmo fosse vir, ele ia purificar o povo como o ourives faz com o fogo. Ou seja, jogar no fogo e tirar as impurezas. E qual é a outra aí comparação? É com a potassa dos lavandeiros. Naquela época não se lavava as roupas como nós lavamos hoje, não é? Naquela época quem lavava as roupas tinha uma substância que, como na tradução da Débora diz aí, era um sabão. E ele era usado para lavar as roupas. E ele, quando era colocado na roupa ou no que quer que se estivesse lavando, ele queimava a sujeira, ele queimava a impureza e deixava a roupa limpa, ou o que quer que se estivesse lavando ficava limpo também. Olha só as comparações. Fogo do ourives, ele vai queimar as impurezas e deixar só o ouro. A potassa dos lavandeiros, o sabão dos lavandeiros, ele vai queimar toda a sujeira e vai deixar só a roupa limpa. Interessante nós observarmos isso, por quê? Porque Deus está dizendo aqui que ele ia purificar o seu povo. E o que foi que ele fez quando ele veio? Purificou o coração dos seus do pecado. Tirou toda a impureza do pecado do coração do seu povo. E olha o quão interessante é isso, porque muitas vezes nós podemos ler isso aqui e não compreender o real sentido que está por aqui. Então, nós vemos que no próprio capítulo 3, verso 1, 2 e 3, ele vai dizer que só assim o culto daquele povo ia voltar a ser um culto que ele aceitava. Por quê? Quando nós olhamos o capítulo 1 e o capítulo 2 de Malaquias, o que acontece? Deus está o tempo todo, olha, façam o culto do jeito que eu mandei. Olha, o culto que vocês fazem para mim, para Deus, tem que ser como eu mandei. E o povo fazendo diferente. E ele diz, olha a vida de vocês, porque a vida de vocês também faz parte do culto a Deus. E o povo não estava nem aí, fazendo as coisas de qualquer jeito. Aí chega nesse momento aqui, ele diz, olha, vocês estão irritando, provocando a Deus, não dá mais. Eu mesmo vou aí para resolver esse problema, porque o culto que vocês estão fazendo não está mais adiantando. Eu não estou me agradando mais desse culto. Então, eu mesmo vou aí resolver esse problema. E eu vou purificar vocês tudinho. Vou purificar vocês como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Tirar a impureza do coração de vocês. E aqui, nós vemos o quê? Deus tirou a mancha do nosso coração, do nosso pecado, né? Que todos nós éramos escravos do pecado. Mas uma vez que o sangue de Jesus nos lavou, nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. E assim hoje o verdadeiro crente ele tem um acesso livre a Deus por causa do sangue de Jesus. Nós somos livres. Não precisa mais daqueles sacerdotes daquela época. Não precisa mais você pegar o seu animal para queimar no culto. Não precisa mais disso, porque foi trocado a maneira de cultuar a Deus. Por quê? Porque Deus olhou, não, aqui não está dando, esse culto aqui não está dando mais. Eu mesmo vou aí resolver esse problema e eu vou transformar a forma de cultuar. Como? João capítulo 4. Jesus falando com a mulher samaritana. E o que ele diz para a mulher samaritana? Olha, não é mais assim o culto. Agora adoramos em espírito e em verdade. Ou seja, por meio do coração.
E é o próprio Jesus que faz isso. Nós podemos pensar nisso da seguinte maneira: imagine você olhando para uma formiga. Você olhando para uma formiga, da mesma forma que Deus nos olha. Mesma forma que Deus nos olha. Só que quando Deus nos olha, Deus olha um pecador. Pecador que, se Deus fosse exercer sua justiça, Ele ia condenar todos nós, porque todos nós somos pecadores. Mas só que veja o seguinte: agora imagine você olhando para uma formiga, mas com uma lupa. E imagine que a lente dessa lupa é o sangue de Jesus. Ou seja, quando Deus olha para nós, que fomos lavados pelo sangue de Jesus, Ele olha como se fosse através dessa lupa. E nessa lupa Ele vê o sangue de Jesus, e aí Ele nos vê. Porque se Ele olhar só para nós, Ele vai ver só pecado, porque nós somos pecadores. Mas quando Ele nos olha através dessa lupa que é o próprio Jesus, é por isso que a Bíblia nos diz que nós somos santos, que nós somos puros, que nós somos limpos, não por nós, mas por causa do sangue de Jesus que nos lavou. E aí quando Deus nos olha, Ele olha através de Jesus. Porque se não fosse Jesus ali, aí sim, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque o nosso pecado iria exigir de Deus nos punir. Mas Jesus fez isso. Então, quando nós olhamos aqui o versículo 5, por exemplo, o que é que tem no verso 5? Nós vamos ver aqui que claramente o resumo disso aqui é: Deus veio para purificar o seu povo. Deus veio para purificar o seu povo. Mas não só isso, Ele veio também para servir de testemunha contra a condenação dos ímpios. Vamos ler o verso 5. Na verdade, alguém lê para mim, por favor, o verso 5, assim, com uma voz assim, de varão, ou então de varoa, né? Uma voz alta aí, verso 5. 3, 5. Vejam só, o que é que aconteceu aqui? Primeiro, Deus tinha dito: olha, eu vou por meio de vocês, né? Eu vou purificar vocês, e aí Ele deu os exemplos: fogo do ourives, a potássia dos lavandeiros, beleza. Mas foi além disso a mensagem de Deus. E a mensagem, ela dizia o seguinte: olha, eu vou não só para purificar, mas eu vou também, sabe para quê? Eu vou testemunhar contra essas pessoas aqui, para a punição delas. Ou seja, o que é que nós temos aqui? Deus está dizendo: olha, tem pessoas que estão no meio de vocês aí, no meio do povo de Deus, que na verdade elas são feiticeiras, adúlteras, mentirosas, juram falsamente. E essas pessoas eu estou indo para aí também para servir de testemunha, porque eu vou punir elas. Eu vou punir elas. Ou seja, mais uma vez, trazendo para a vida de Jesus, os fariseus, quando Jesus chegava diante dos fariseus, Jesus dizia: raça de víboras, vocês fazem isso, vocês estão aqui no templo fazendo isso, mas o coração de vocês está agarrado com outras coisas. Nós temos aqui claramente Jesus fazendo essa diferença também. E assim, nós vamos ver, quando o povo, na verdade, lá no capítulo 3, verso 1, capítulo 2 também, verso 17, quando o povo estava dizendo: cadê o Deus da justiça? E a resposta está aqui: vocês me buscam, pois eu vou para o meio de vocês, mas quem vai suportar esse dia? Quem vai suportar esse dia da minha vinda? Porque eu virei primeiro para purificar o meu povo com fogo e a potássia, e eu também vou ser testemunha contra aqueles que estão no meio de vocês, mas não obedecem minha palavra, aqueles que são mentirosos, imorais, desonestos, opressores, hipócritas e não temem o meu nome. Eu vou para ser testemunha, porque eu vou destruir eles. Então, meus irmãos, essa promessa que foi feita aqui se cumpriu quando João Batista veio, posteriormente quando o próprio Deus, na pessoa de Jesus, também veio. Foi cumprido isso aqui. Por meio de Jesus, hoje nós temos um livre acesso a Deus. Não precisamos mais de um sacerdote para que a gente chegue e converse com ele, para ele levar nossas preces a Deus. Hoje nós temos esse acesso direto, por causa do sangue de Jesus, porque Ele veio, nasceu, sofreu, morreu, ressuscitou para nos salvar, para nos limpar. E fica uma pergunta: por que Deus fez isso? O verso 6 responde, nosso último versículo. O verso 6 responde por que Deus fez isso. E ele diz: porque eu, o Senhor, não mudo,
Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Na verdade eu entrei no 7, né? Mas enfim, o que está dizendo aqui? Deus está dizendo, olha, eu estou fazendo isso porque eu não mudo. Por quê? Olha a situação daquele povo. Me digam, se Deus, nós que já estamos acompanhando já há um bom tempo os estudos de Malaquias e quanto aquele povo era desobediente, se Deus quisesse chegar e dizer poucas e boas para aquele povo, se Deus chegasse e pesasse realmente a mão sobre aquele povo, Deus estaria sendo completamente justo, não é? Deus estaria sendo 100% justo. Mas o que é que Deus faz? Deus olha a situação daquele povo, Deus olha que o culto que eles estão oferecendo está todo atrapalhado, está todo desordenado, todo errado, o povo está provocando a Deus, irritando a Deus, e o que é que Deus faz? Ele diz, olha, eu mesmo vou aí resolver esse problema, porque eu quero que o culto de vocês continue, eu mesmo vou aí resolver esse problema. E aí o que foi que Jesus fez? Jesus se rebaixou como? Ele é Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, João capítulo 1, verso 1, ele estava com Deus e tudo, Colossenses capítulo 1 também, tudo foi feito por meio dele, mas ele fez o quê? Ele se adequou num corpo igual ao nosso, sendo que ele é tão poderoso e tão infinito, que não teria como vir, então ele pegou e se colocou aqui num corpo como nós, ele se adequou a uma fala como a nossa, que ele mesmo criou, mas ele se adequou para quê? Para vir para o nosso meio, para quê? Para viver conosco, salvar e transformar essa forma de culto, porque da forma que estava, não estava mais servindo. E aqui nós temos Deus dizendo, porque ele não muda. Deus fez uma aliança com Abraão. Se você for ler Gênesis, Deus fez uma aliança com Abraão. E depois, quando o filho de Abraão, Isaque, nasceu, Deus reafirmou essa aliança com Isaque. E depois, quando Jacó nasceu, Deus reafirmou a aliança com Jacó. E aí todos os descendentes de Jacó estavam dentro dessa aliança. E todos os descendentes de Jacó era esse povo aqui. Ou seja, Deus está dizendo, olha, eu fiz uma aliança. E eu não mudo. Por isso é que eu vou fazer isso. Por isso que eu vou fazer isso. Então, meus queridos, nós vamos concluir aqui, tirar algumas aplicações, lembrando do nosso tema. Primeiro, que Deus busca um culto que lhe seja agradável. Veja o quanto o culto é importante para Deus. O culto estava totalmente errado. E Deus disse, olha, eu mesmo vou aí. Eu mesmo vou descer aí onde vocês, para resolver essa situação do culto. Veja o quanto Deus se importa com o culto, o quanto o culto é importante para Deus. E hoje nós temos esse livre acesso, nós temos esse culto que nós devemos fazer ao Senhor, que deve ser agradável a Ele. Daí nós já podemos tirar algumas perguntas. Será se o culto que eu e você oferece a Deus, será se ele está sendo agradável a Deus? Ou o culto está igual o culto desse povo aqui? Que Deus já havia falado várias vezes, olha, parem com isso aí, porque o culto não é assim. Desse jeito vocês não estão fazendo como eu quero. E se for para fazer diferente do que eu mandei, é melhor parar e não ter culto de jeito nenhum. E agora Deus está dizendo aqui, olha, eu não mudo, por isso eu vou aí onde vocês para resolver isso. Será que o nosso culto a Deus está agradável ao Senhor? Ou não está agradável? Porque a nossa vida também tem relação com o culto a Deus. Se a nossa vida anda completamente do lado contrário, nós vamos ver que o nosso culto a Deus está igual ao culto desse povo, completamente errado. O culto não é algo sem importância. Qual é o seu sentimento durante o culto? Como é que você oferece um culto a Deus? Segundo ponto, a única maneira de oferecer um culto verdadeiro e correto a Deus é sendo purificado e lavado pelo sangue de Jesus. Se você não for purificado e lavado pelo sangue de Jesus, o seu culto não chega a Deus. Só chega a Deus se for por meio de Jesus. Porque se não for por meio de Jesus, vai ser como você olhando para a formiga, sem a lupa, sem a lente. Deus não vai aceitar o seu culto, por quê? Porque você é um pecador, você merece ser punido pelos seus pecados. Mas se você tiver o coração lavado pelo sangue de Jesus, aí é Deus lhe olhando através da lupa. E aí o culto é agradável ao Senhor. Não por causa de você ou de mim, mas por causa de Jesus. Porque Ele agradou a Deus completamente.
da maneira que eu e você nós não conseguimos, mas Ele agradou. E quando Ele morreu para nos salvar, Ele colocou esses méritos dele em nossos corações quando Ele lavou. Por isso que nós temos esse acesso a Deus e por isso que o nosso culto é agradável ao Senhor, por causa de Jesus. Então só podemos cultuar a Deus se realmente Jesus lavou o nosso coração. E aí, mais uma pergunta que nós podemos levantar: será se seu coração foi lavado pelo sangue de Jesus? Porque se o seu coração não foi lavado, é como você olhando para a formiga. Deus está olhando para você e eu lhe digo, Ele não está alegre, Ele não está feliz. Ele está olhando e vendo os seus pecados que você comete todos os dias. Todos os dias. Não tem como Deus aceitar esse culto. Somente se o nosso coração for lavado por meio do sangue de Jesus. Um dos pontos da reforma protestante, como todos devem saber, é somente Cristo. Por quê? Porque naquela época da reforma protestante, muitas pessoas, o catolicismo romano, estava querendo colocar outros mediadores, ou seja, eles estavam ensinando que se nós orássemos, por exemplo, para Maria, Maria ia interceder a Deus. Se nós orássemos para os apóstolos, João, Pedro, não sei quem, quando a gente orasse para eles, eles iam falar com Deus em nosso favor. E aí chega a reforma protestante e eles estão dizendo, não existe isso, é somente Cristo. Somente Cristo. Então, hoje, nós ainda vemos, de certa forma, muito desse catolicismo romano em nossas vidas e em nossos cultos. Como? Muitas vezes nós temos, por exemplo, os chamados objetos ungidos, que nós temos em algumas igrejas. Quais são eles? É um objeto que você precisa ficar com ele para quê? Para você ser curado, você ser perdoado, para Deus ficar mais próximo de você, e tem que usar isso, tem que usar aquilo. Meus irmãos, muitas vezes, talvez não com objetos, mas talvez nós temos outras coisas em nossas vidas que muitas vezes nós estamos fazendo como se elas fossem mediadores, como se fossem coisas que nós nos agarramos para Deus nos abençoar. Mas a única forma que Deus vai olhar e nos abençoar é por meio de Jesus. E não existe outra forma, outro meio, não existe o seu colar ungido, não existe o crucifixo que você usa aqui que vai fazer Deus lhe abençoar ou lhe perdoar, ou o que quer que seja. É Jesus que vai fazer isso. Por isso que os reformadores disseram, somente Jesus, somente Cristo pode fazer esses serviços, pode fazer esse papel. O terceiro ponto que nós podemos falar é que vale sim a pena cultuar a Deus, mesmo que aparentemente as coisas para nós estejam difíceis e as coisas para os ímpios estejam aparentemente fáceis. Por quê? Vamos relembrar Malaquias capítulo 1, verso 1 ao 5. Deus está falando do seu amor. E quando nós estudamos aquele texto, nós aprendemos que o amor de Deus não pode ser comparado, não pode ser medido por meio das situações que nós vivemos hoje. Augusto Nicodemos vai falar isso aqui. O amor de Deus não pode ser comparado, não pode ser medido por meio da situação que você vive hoje. Ou seja, se hoje você está aí apertado de dinheiro, ou se hoje, você foi demitido do seu emprego, e aquela pessoa lá do seu emprego, que é um ímpio, que não conhece a Jesus, foi promovido no seu lugar. Aí a gente pensa, paz, Deus ama ele é que é bom. E aí nós estamos provocando e irritando a Deus como esse povo fez. Mas na verdade, nós aprendemos em Malaquias capítulo 1 que o amor de Deus não é medido assim. Qual é a maior prova do amor de Deus para conosco? Ele nos livrou do pecado, nos livrou da condenação do pecado e nos deu a salvação. Para que comprovante melhor do que esse? Para que algo que prove mais o amor de Deus do que isso? E por isso nós não devemos medir o amor de Deus com base no dia a dia que nós vivemos. Se a situação está difícil, se a situação está fácil, isso não quer de maneira nenhuma dizer que Deus ama ou deixou de amar. Porque, como eu falei, a maior prova foi Deus mandar o seu próprio Filho para nascer, sofrer e morrer por nós e ressuscitar para nos salvar. Essa é a maior prova. Então, por isso, vale a pena sim cultuar a Deus, mesmo que os ímpios aparentemente estejam prosperando. Nós devemos aguardar o dia que Ele voltará. Por quê? Porque aí sim, no dia que Ele voltará, Ele vai fazer essa diferença de uma vez por todas. Como a Débora falou no sábado passado, nós já somos salvos, sim, aquele que foi lavado por Jesus, esse sim, já foi salvo. Definitivamente, mas não plenamente. Já e ainda não, que a Débora falou. Ou seja, aquele que teve o coração lavado por Jesus, realmente ele já é definitivamente salvo, mas não plenamente, porque quando Jesus voltar,
Ele vai nos transformar e nós não teremos mais esse corpo aqui de carne, cheio de pecado, cheio de doença, mas nós seremos transformados e vamos habitar com Ele. E aí nós seremos salvos plenamente. E nesse dia Ele vai fazer a diferença entre os que servem a Ele e os que não servem. Então, nós não devemos ficar com essa sensação de que Deus ama mais o ímpio do que a nós, porque a situação dele está melhor ou está pior. Nós devemos crer com certeza que Deus nos ama porque Ele mandou o Seu Filho, isso é a maior prova. E que os ímpios, por mais que hoje aparentemente eles estejam prosperando, vai chegar um dia que eles vão se ver com Deus, vão ficar frente a frente. E nesse dia, as palavras de João Batista também servem. Ele vai chegar com um machado e com um fogo para derrubar e para queimar toda árvore que não dá frutos, ou seja, todos aqueles que são injustos, que não servem a Ele, nesse dia vão se ver com Ele. Então, por que cultuar a Deus se o mal existe, se o ímpio prospera e os justos muitas vezes sofrem? Porque Deus prova que nos ama e Deus prova que um dia vai fazer essas pessoas pagarem pelos seus pecados. Da mesma forma como nós pagaríamos por nossos pecados se não fôssemos lavados por Jesus. Então, eu posso perguntar para finalizar, em que situação você se encontra hoje? Será se a sua situação hoje é de alguém que realmente foi lavado pelo sangue de Jesus, ou você está do outro lado? Porque se você estiver do outro lado, vai chegar um dia que você vai ficar frente a frente com Deus, e você vai pagar pelos seus pecados. Por quê? Porque o seu coração não foi lavado. Por quê? Porque você não teve um encontro realmente com Jesus. E nesse dia vai haver diferença entre o justo e o injusto, entre o santo e o ímpio. Então, nós podemos perguntar, como é o meu culto a Deus? Será que eu estou cultuando a Deus da forma como Ele quer que seja? Será que eu estou realmente com a vida, com o coração apontado, inclinado, como uma bússola apontada para Ele? Ou meu coração está apontando para qualquer outra coisa? Que Deus nos abençoe. Curve sua cabeça e vamos orar. Ó Deus, te pedimos a Tua misericórdia sobre nós. Sabemos que somos como a formiga, meu Deus, sendo olhada pelo Senhor, mas que a Tua misericórdia é tamanha que o Senhor enviou o Seu Filho Jesus Cristo para morrer e ressuscitar para nos salvar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Teu amor excede o nosso entendimento. Muito obrigado porque o Teu amor é a prova maior que o Senhor nos ama. E nos ajude, meu Deus, a continuarmos firmes, meu Deus, na esperança da Tua vinda, na esperança da completude da salvação, Pai. Nos abençoe e nos ajuda, meu Deus, a olharmos para o Senhor e estarmos com o coração alinhado no Senhor, cultuando ao Senhor da maneira agradável e da maneira como o Senhor quer. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, amém.